Tá me ouvindo bem, Regina? Regina? Indo sim. Ah, tá ok. Vamos esperar que o povo entrar, Regina, pra gente começar. Esperando é que o povo entrar. Severina, bom dia, Severina. Severina, Bom dia, tá me ouvindo, querida? tô ouvindo. Ok, vamos esperar o povo entrar pra gente começar. Ok. Só no aguardo. Regina, gatinha, desliga aí seu áudio. Quando você precisar falar, você vai e ativa. É. Pronto. Obrigada. Débora, minha querida, seja bem-vinda, Débora. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Pronto, seja bem-vinda. Obrigado. Olá, Ivaneide, Ivanete. Quem entrou mais? Reginalda. Quem entrou com o nome de Márcio Freire? Quem foi que entrou com o nome de Márcio Freire? Maricélia, professora. Ok, Maricélia. Maricélia. Ok. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Eu estou. Ok. Reginalda tá colocando a mãozinha aqui sim. Estou. Tá certo. Tô só aguardando o povo entrar. Débora, cadê você, Débora? Tô vendo só sua voz. Tô escutando só sua voz. Ah, mas eu estou aqui. Libera aí sua câmera pra me ver seu rosto, querida. Pra quê? Não precisa. Ai, meu Débora Deus. tá com cara de sono. Não acredito, Hein? Débora. Débora tá com cara de sono. Eu também, Débora. Acordei agora. Não, não, eu acordo cedo, não tem cara de sono, não. Olha aí, ó. Sei não, Isso é viu, cara de sono? Débora? Não, Não. Débora, acordo não. Sábado é dia do descanso. Acordo mais tarde. Eita, Assistir menina, aula. muito bem, né? Gente, tô esperando o povo entrar, que o povo ainda não. Ainda falta muita gente. Erion disse Tá que ia bom. entrar, não entrou. Matson, Madison disse que foi atender o paciente que volta já. foi. Foi. Vamos aguardar aqui alguns segundinhos. Ivanete botou bom dia, o quê? Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo. Ah, bom dia, estou no trabalho, não posso falar. Ok, querida. Esperando o povo entrar pra gente começar.
Bom dia, professora. Eu entrei com a conta. Maricela, eu já sei que você tá na conta do seu esposo. Tá, obrigada. Nada. Deixa eu colocar aqui. Francisca Coelho, seja bem-vinda, Francisca Coelho. Como é que você está? Falta Silvana entrar. Silvana ainda não entrou. Só na selfie, né, Maricélia? Tô vendo daqui. Esperar só mais 2 minutinhos. Quando na entrar, a gente já começa a nossa aula. Vocês estão conseguindo me ouvir bem direitinho? Tudo tranquilo? Eu estou. Ok. Bom dia, professora. Bom dia, gatinha. Tudo bem? Tudo ótimo. Esperando aqui o povo entrar pra gente começar, Francisca. Mas a gente vai já começar, porque já deu tempo da gente dar espera. Quem for entrando depois, a gente vai liberando. Débora disse que sim, está ouvindo. Então vamos lá, já deu tempo. Vamos começar. Vou colocar aqui o slide, vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo visualizar ou não, certo? E aí, estão conseguindo ver o slide? Sim. Ok. Estou, professora. Ok, maravilha. Então vamos lá. CDD 05, sejam bem-vindas, né, ao nosso primeira aula totalmente online, né? Depois daquele tempo, depois daquele quase um ano, a gente voltando aí com as nossas atividades presenciais. Hoje nós voltamos aí totalmente online. Porém, né, Mari, desliga teu áudio, por favor. Seu microfone. Vou ligar. Tá. Deu certo? Não, deu não. Tá ativado ainda. Você clica em cima do microfonezinho. Desligar, então eu não tô conseguindo não, professora. Tá, vou desligar aqui. Tá aqui. Aí. Desativei. Gente, é um prazer estar com vocês nessa linda manhã de sábado, né? Vocês sabem que nós não estamos de férias, nós estamos passando por outro momento difícil, né? Parece até um filme que tá passando na minha cabeça, porque a gente vivenciou essa mesma experiência um ano atrás, nessa mesma data, por incrível que pareça. Foi tudo assim muito parecido com o ano passado, né? Essa nossa volta aí às aulas online, né? 100% online. Deixa eu permitir aqui para a Marciana entrar. Seja bem-vinda, Marciana. E aí, Bom dia. bom dia. E aí nós iremos dar continuidade, né, ao livro de Saúde e Seus Cuidados. Então, quem tiver com seu material já pode abrir, pegar aí o livrozinho de vocês, de Saúde e Seus Cuidados. Hoje nós iremos dar continuidade no capítulo 5 e 6 do material de vocês, né? Nós iremos falar sobre encomprese e enurese. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer colocação que vocês queiram falar, vocês é só liberar o áudio e comentar. Quem não está conseguindo liberar o áudio ou tem alguma dificuldade, ou esteja trabalhando e não pode ficar falando, é só mandar uma mensagenzinha no chat, que aí eu vou lá e vejo e respondo vocês. Gente, outro recadinho super importante é sobre o nosso aplicativo do Sebrae. Eu queria saber de vocês
se todo mundo já conseguiu baixar o aplicativo e abrir com a senha. Quem conseguiu estar com a câmera ligada pode fazer um joinha com o dedo. Reginalda, Maricélia, Regina. Muito obrigada. Professora, eu abaixei, mas não consegui. Você não conseguiu entrar por quê, Severina? Quando eu botar no telefone e a senha, diz que a senha dá invado. A senha, se a senha que mandaram para você tiver em letra maiúscula, você vai ter que colocar do jeito que veio. Então, às vezes tá maiúscula, você coloca maiúscula. Se tiver uma letra minúscula, você coloca. Mas não dá certo, não. Ah, pois tem que tentar Eu e boto até. do mesmo jeito. Pois tente novamente, porque se chegou a senha até você, consegue recuperar, conseguir entrar. É só, às vezes, pode até mesmo a demora do aplicativo que queira reconhecer. Mas aí vocês tentem, que no final da aula, nós iremos nós iremos testar o aplicativo. Gente, esse aplicativo vocês irão adorar. É um aplicativo muito prático. Então, por exemplo, as nossas aulas vai ser por lá. Vai ficar salva lá no aplicativo, as atividades vai ficar disponível no aplicativo, vocês conseguem visualizar nota de vocês, frequência, vocês conseguem visualizar tudo que vocês tiverem, a quantidade de parcela, os módulos que vocês estão, tudo. E o melhor ainda é que quando vocês entram no aplicativo, automaticamente eles já registram a sua presença. Então, ainda tem essa vantagem. Você entrou, né? Automaticamente já vai diretamente a sua presença para a pauta, já está contando lá. Então, é muito prático o aplicativo, vocês irão adorar. Eu já estou aqui adorando, já deixei o meu F10 aberto, porque no final da aula eu quero que todas vocês entrem para já ter, né, já começar a se familiarizar com o aplicativo, certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui nosso conteúdo de hoje. Nós iremos falar sobre encomprese e enurese agora no primeiro momento, capítulo 5, página 29 do livro de vocês. Com licença aqui que eu acho que tem alguém querendo entrar, só um minuto. Tem. Erione, minha filha, eu estava esperando você. Estava só a sua espera, querida. Erione? Não sei se ela tá me ouvindo. Tá conseguindo me ouvir? Eu espero que sim. Tá aparecendo você pra mim, só não tô escutando sua voz. Gente, e aí como eu falei pra vocês, nós iremos trabalhar o capítulo 5, página 29. Quem tiver com material já pode ir abrindo aí, né? E vamos iniciar agora. Semana passada, né, a gente viu sobre 2 conteúdos extremamente importantes, né? Que a gente viu e aprendeu sobre autismo e esquizofrenia. E aí eu queria saber de vocês se vocês tinham alguma dúvida referente ao conteúdo que a gente viu na semana anterior. E o que vocês lembram também, né? O que foi que a gente aprendeu, o que é que vocês lembram aí. Pode liberar os áudios e falar, tá? E aí? Reginalda, Regina, Maricélia. Eu não entendi. Professora, eu não tenho nenhuma dúvida não em relação ao conteúdo. Não tem dúvidas? Lembra o que foi que a gente aprendeu semana passada? Professor, Oi, nem eu, professora. Reginaldo. Não, Reginaldo, é você que trabalha com a criança autista, não é isso? Autista? Sim, não é você não? Não, eu Então, trabalho... autista é a Adrina, professora. Ah, é mesmo, é a Adrina. Ela É a nem Adrina. entrou, nem entrou ainda, é verdade, é a Adrina. E aí a gente... minha tem Alzheimer. A minha
A minha cliente tem Alzheimer, começo de Alzheimer. Sim, sim. Gente, semana passada, como eu falei pra vocês, a gente conheceu um pouco mais sobre o espectro autista, né? A gente falou sobre a esquizofrenia. Nós conhecemos e aprendemos aí como é o comportamento de uma criança autista, né? Quem tiver com o microfone ligado já pode desligar para não dar interferência. A gente viu como a gente deve se comportar, qual é a melhor maneira, né, de vocês, cuidadoras, trabalharem com essa criança. E hoje nós iremos, e também falamos sobre a esquizofrenia, né, os sintomas positivos na fase aguda, que é quando o paciente ele tem um episódio de surto psicótico, né? E a gente viu que existe a fase crônica, que é quando o paciente faz todo o tratamento, todo o acompanhamento, como é que o paciente fica quando ele sai do surto. Então, a gente conheceu bastante aí sobre essas duas, né, áreas da psiquiatria. E aí, hoje, nós iremos aprender sobre o que é encomprese e enurese, né, e como o cuidador deve agir diante dessas situações. E eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram a curiosidade de saber o que é encomprese e enurese, ou já sabem até o que é encomprese e enurese. E aí, alguém sabe? Alguém viu falar? Alguém tá por dentro aí do conteúdo? Não, Regina tá balançando o dedinho que não. Você, Erione? Não. Não. Não leu nenhum material, ninguém tem aquela curiosidade. Débora que sempre tá aí por dentro. E aí, Débora? Pior que nem olhei, professora. Foi. Eu tenho curiosidade de saber, né, agora o que é. Pronto, então vamos lá descobrir o que é, né? Vamos começar agora, nesse exato momento. Gente, para quem ainda não teve a curiosidade de descobrir o que é a encomprese e a enurese, né? São algo bem comum do nosso cotidiano. Porém, pela palavrinha ser um pouco diferente, né, que é o termo mais científico, talvez vocês fiquem sem saber muito bem o que seja. Mas por essa imagem que eu coloquei aí, né, vocês vendo uma criança deitada na cama à noite e um lençol um pouco molhadinho. Vocês acham que é o quê? Assim que a gente olha essa imagem. Fez xixi na roupa, professora. Ou isso, muito bem. É alguma coisa relacionada ao xixi, né? Se vocês observarem, aqui está a noite, a criança está deitada e nós temos xixi na cama e no chão. Então, nós sabemos que tem alguma coisa a ver aí com perda de urina, principalmente, ó, pela questão da noite aqui, à noite. E aí a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso, certo? Vamos falar primeiro sobre a encomprese. E aí depois a gente fala sobre a enurese. E a encomprese, ela é a dificuldade de controlar o esfíncter anal. Professor, o que é o esfíncter anal? O esfíncter anal é a musculatura que nós temos, certo? Que faz parte do sistema que segura, que ele faz a contração para segurar, né, o canal onde a gente libera tanto o cocô como o xixi, principalmente aí quando a gente vai falar de encomprese e a questão das fezes. Então, o esfíncter anal é a musculatura que vocês têm controle, é uma musculatura voluntária. Quando vocês estão com vontade de ir no banheiro para fazer o número 2, esse ato de liberar fezes é um ato voluntário. Só se você estiver, por exemplo, com uma infecção, uma dor de barriga, alguma coisa do tipo, né, uma diarreia, que às vezes a pessoa não consegue conter e aí perde fezes na roupa. Mas fora isso, vocês conseguem ter totalmente o controle desse músculo. Então, eu tô aqui, vocês estão aí assistindo a aula e alguém teve desejo de ir no banheiro para fazer o número 2. Muitas vezes vocês conseguem segurar esse desejo. E aí, não, eu vou esperar a aula terminar, né? Ou senão vocês estão na rua, não, eu vou esperar chegar em casa. Então, pode acontecer esses momentos onde vocês têm total controle dessa musculatura, certo? Então, a encomprese, ela é a dificuldade de controlar esse músculo. Então, sinal que um músculo que é voluntário, que é eu que comando,
automaticamente eu estou perdendo um pouco desse controle, né? E aí, ó, o esfíncter anal para evacuação repentina de fezes em locais inadequados. Com maior frequência, trata de um ato involuntário. Então, nós sabemos já que a encomprese é o ato de perder fezes, certo? Involuntariamente. É como se fosse uma incontinência fecal. Você não consegue conter as fezes aí no momento que você sente o desejo. Isso é bem comum, né, em idosos, quando vão passando já de uma fase de vida, mas existe também pessoas mais jovens com a questão da encomprese, que não conseguem conter aí esse esfíncter anal, certo? Deu para entender? Deu, professor. Ótimo. Oi. Oi. Tá me ouvindo? Tô sim. A minha patroa, ela tem envelhecido, o dela é envelhecido, sabe? Ela tem dificuldade de ir pro banheiro fazer o número 2, porque o médico falou que o dela é envelhecido. Entendi. Gente, existem várias causas, né, que podem fazer com que o indivíduo venha perder involuntariamente, aí não consegue controlar essa musculatura e vem perder fezes aí na roupa. Existem vários motivos que podem levar um indivíduo a fazer isso. Como eu falei para vocês, existe a questão da fraqueza da musculatura, né, que é a incontinência que a gente fala, quando o paciente ele não consegue mais conter. Existem algumas patologias que estimulam essa perda, como a encomprese, por exemplo, e existem outras. Existem alguns medicamentos que irritam e aí faz com que a gente perca essa quantidade de fezes sem ser por querer, né? Existem, entre outras aí, questões. E também a velhice, né? Com o passar dos anos, vocês podem desenvolver uma fraqueza nessa musculatura e não ter esse controle. Então, é algo aí bem comum, né, que a gente consegue dizer dessa forma, entre tanto o público mais idoso, como também no público mais juvenil, que eu vou falar mais à frente. Então, ó, deve ocorrer pelo menos uma vez no mês, no mínimo 3 meses seguidos. Então, por exemplo, não é porque aquele paciente perdeu fezes uma vez e aí aquele paciente já está com a encomprese, já está com uma fraqueza, uma dificuldade no seu esfíncter anal. Não, como eu falei para vocês, pode ser por causa de uma comida que não fez bem, alguma coisa do tipo, e aí esse paciente está se sentindo dessa forma, e aí conseguiu perder. Para realmente a gente diagnosticar a encomprese, ela precisa ocorrer mais vezes, né? Então a encomprese é um ato que vai ocorrer sempre, com muita frequência. E aí, no mínimo, 3 meses seguidos. Não é uma pessoa que perdeu fezes hoje, só vai perder agora daqui a 3, 7 meses. Não, é algo contínuo, é algo que é decorrente, é como uma rotina, né? Não tem como a gente mudar. E aí, nós sabemos que é uma desordem de uma causa fisiológica ou emocional. Pode ocorrer tanto em adultos como em criança. Essa questão fisiológica, como eu falei para vocês, está bem ligada a algumas patologias, né? E a questão emocional é bem interessante, porque quando um idoso, ou até mesmo uma criança, ela tá passando por algum estresse psicológico, né? Muitas vezes a forma dela demonstrar aquele estresse, aquela situação que ela tá vivenciando, é perder as fezes num ato involuntário, né? Desenvolver aí esse hábito de fazer o número 2 na roupa, né? Então isso acontece muito em criança. Quando a criança, por exemplo, está passando por um estresse onde os pais estão se separando, vou dar um exemplo, né? Os pais estão entrando em divórcio aí, né? E aí a criança vai sentir aquela separação dos pais, porém, muitas vezes a criança ela não chega e fala, eu tô triste, né? Eu não tô bem porque isso está acontecendo, mas ela vai demonstrar as emoções dela de outra forma e pode sim demonstrar aí fazendo o número 2 na roupa, né? Perdendo fezes involuntariamente. Então, isso pode acontecer bastante como um gatilho emocional, mostrando que aquela criança pode estar passando por algum problema psicológico, certo? Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar. Matson, seja bem-vindo, Matson. Matson Charles. Seja bem-vindo.
voltando aqui. Bom dia, obrigado. Nada. Voltando aqui, nós temos... estima-se que aproximadamente 1% das crianças com 5 anos de idade tem a encomprese, sendo mais comum no sexo masculino. Então, nós sabemos que a criança, ela começa o desfraude, a educação para o desfraude, com 2 anos de idade, né? Com 2 anos de idade, a gente já começa a ter esse processo do desfraude. E aí, se essa criança vai passando por mais tempo e não consegue ter esse controle, possa ser que esteja alguma coisa envolvendo com a questão da encomprese, certo? Agora vamos para a enurese. Alguma dúvida sobre a questão da encomprese? Ou tá tranquilo? Deu para entender bem? Deu para entender, professora. Pronto, muito obrigada. E aí nós temos aqui a enurese, né? Que a enurese é o contrário quase a mesma situação das fezes, porém é com a urina, né? Então a enurese é a micção involuntária, principalmente no caso de criança e durante a noite. Então é quando aquela criança ela não consegue segurar o xixi durante o sono. E aí a gente chama de enurese, né? Então, não é uma incontinência urinária, não é porque o paciente, aquela pessoa, né, ela tá com uma fraqueza na musculatura. Não, muitas vezes não é a questão disso, porque durante o dia a criança consegue segurar o xixi aí por muito tempo e nem faz na roupa. Então, passa o dia todinho bem e não consegue perder urina durante nenhum momento do seu dia. Mas à noite, a criança ela não consegue nem acordar, nem segurar o xixi e aí libera involuntariamente aí essa micção, né? Às vezes acorda depois que fez, às vezes só acorda no outro dia e percebe que fez, né? Então, a enurese tem essas características. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente as pessoas tinham muito essa história. Menina fulana ainda mija na cama, né? Ainda mija na rede, 13 anos, 15 anos, ou alguma coisa do tipo. E as pessoas ainda tinham esse hábito de fazer isso. E se vocês pegaram esse tempo, vocês lembram dessas situações, né? Lá onde eu morava no interior, o povo sabia de tudo, né? O povo dizia mesmo. Menina fulano, já tem 15 anos e ainda faz xixi na rede, ainda faz xixi na cama, né? E aí, muitas vezes, poderia estar interligado aí com a questão da enurese, certo? E aí, a gente vai conhecer ainda mais como é essa questão da enurese. Ela pode ser reconhecida a partir dos 6 anos, né? Já é considerado anormal uma criança estar fazendo xixi na cama, porque nós sabemos que o desfraude começa aos 2 anos de idade, e com 5, 6 anos a criança já deve estar muito bem trabalhada para segurar o xixi. A nossa bexiga, ela tem capacidade de segurar em torno aí de 500 a 800 ml de urina. Então é uma quantidade bem razoável, né? E a gente precisa ter cuidado nessa questão aí, que às vezes, mas é porque tá tomando muita água durante a noite e quando vai dormir não consegue conter. Então, a gente tem que trabalhar até essa questão do controle da água durante a noite, né? Nós sabemos que o corpo humano, ele necessita de muita água, porém, a gente tem que ter um controle aí nessa questão da ingestão de água durante a noite. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, eu acho que a filha da minha sobrinha tem, porque ela tem 5 anos, ainda usa fralda. Ela usa fralda durante o dia ou só à noite? Durante a noite. Às vezes a avó dela bota durante o dia, que ela faz xixi na cama. Então ela usa tanto à noite como o dia. Aí tem que ser educado, viu? Muitas vezes aí é questão de educar a criança a fazer o xixi, porque a enurese é a perca da urina durante a noite, o sono. Se a criança está perdendo xixi durante o dia, se, por exemplo, se a família está educando a criança aí no troninho, tudo direitinho, né? Mesmo assim a criança tá perdendo xixi, aí é bom ir no médico para saber o que é que tá acontecendo com essa criança. Agora, se é aquela pessoa que não ensina, já acha, tem preferência de colocar
a fralda porque é mais prático. Aí tem que ser vista essa questão aí. Tem que analisar as duas situações. Se é porque a criança está mal acostumada em usar fraldas, né, que é muito mais prático. Eu tá com a fralda, por exemplo, quando é criança, que eu brinco, faço o que eu quiser e não vou não vou ter que parar para ir fazer xixi. Ou é porque algum problema está associado a essa perda de urina. Aí tem que ser investigado. Porque a enurese ela é característica da noite, do sono, é quando você está dormindo. Durante o dia, você consegue segurar muito bem aí a urina, certo? Então, estima-se Mas que... parece que ela faz mais à noite, professora. A mais à noite, Parece que ela faz mais à noite. Pois tem que ver aí o que é que está acontecendo. Pode ser trabalhado várias formas, principalmente, Reginalda, a questão do emocional dessa criança. Então, os pais são presentes, a criança está bem na escola, tudo a gente precisa investigar. Porque ela pode ser uma indicativa de alguma coisa não estar bem com ela psicologicamente, mentalmente. Tem que ser bem trabalhado isso aí também. Agora, assim, se ela nunca deixou de fazer xixi, porque também essa questão psicológica é muito ligado a criança não tá mais fazendo xixi na cama e quando menos espera tá fazendo. Aí é diferente. Mas se ela nunca deixou, aí tem que ter, o mais indicado que eu acho, do meu ponto de vista, é ir ao médico. Porque se a família ensina a criança a ir no banheiro e ela mesmo assim não consegue segurar, a indicativa é ir no médico para saber o que está acontecendo. 5 anos de idade não é normal tá perdendo xixi na cama, se está sendo educada. Pois é. Estima-se Aliás, ela já fez 6 anos, ela tá com 6 anos já. Pois é. Ainda usa fralda para dormir. Pois é, e a gente sabe que com o passar dos anos não é saudável a criança ficar de fralda, né? Por vários motivos aí em questões por causa da saúde da criança, mas tem que ser visto direitinho. O meu filho parou de usar fralda com 1 aninho, ele não usava mais. Olha aí, coisa boa, né? Até a economia agradece, né? Suas economias, Muita. já agradece, verdade. Estima-se que 2% a 3% dos jovens podem sofrer desse mal, né? Dessa perca de urina durante a noite. Então, pode acontecer com pessoas mais jovens e não só com crianças, né? Aí na fase mais tardia da vida. Dicas para vocês, cuidadores. Auxiliar aí uma pessoa que possa estar passando pelo tratamento de enurese, né? Então, nós temos aí algumas dicas que são modificar a dieta. Nós sabemos que existem alguns alimentos que são extremamente... que irrita extremamente a bexiga, né? E o sistema urinário, e aí pode provocar aí essa perca de urina. Então, evitar o máximo possível frutas ácidas, comida bastante apimentadas, né? Ou algo do tipo, porque nós sabemos que esse excesso pode sim estimular aí uma quantidade de líquido e a pessoa não conseguir segurar. Incentivar a família a procurar um auxílio de um profissional, como por exemplo um psicólogo ou até mesmo um médico, quando está vendo que aquela situação não está tendo resultado. Então, eu tô percebendo que não tá evoluindo, a criança não tá conseguindo segurar o xixi, ou o adolescente, eu preciso de um auxílio aí de outros profissionais. Existem os aparelhos eletrônicos, eu acho que nem é tão comum aqui no Brasil, mas existe, certo? Tem pessoas que podem comprar pela internet, que ele indica quando a criança vai fazer xixi, ele vibra, né? E aí quando a criança vai fazendo xixi, vai começar o ato, ele faz alguns sinais aí para indicar que a criança pode estar querendo iniciar o xixi. Existem algumas medicações também utilizadas no tratamento que consiste de uma substância similar ao hormônio produzido pelo nosso organismo para controlar a urina. Então, existe também algumas medicações aí que podem ser trabalhadas para esses sintomas. Porém, né, nós sabemos que questão de medicamentos tem que ser com o resguardo de um cuidado a mais de um médico, né? A gente não vai também comprar qualquer tipo de medicação, e sim quando é passada aí pelo profissional, certo? Usar lençóis impermeáveis, aí é uma dica em questões de higienização, de limpeza, né? Usar os lençóis
para não passar a urina para o colchão. A gente sabe que fica com um odor muito forte, né? Principalmente pessoas que não têm onde colocar para levar mais um vento, né? Para secar. Então permanece, às vezes tem que até que trocar porque perdeu pela questão da urina, certo? Então aqueles lençolzinhos impermeáveis, fez xixi, depois é só secar, limpar e higienizar que tá tudo ok, certo? Aí nós temos aqui a questão da incomprese e da enurese no idoso, né? Então nós sabemos que existem várias atitudes que a gente pode auxiliar e trabalhar com os idosos para melhorar essa questão aí da perca da urina e das fezes também durante a noite, na roupa ou na cama. Então, sempre que possível, né, a gente precisa adaptar a casa, o lar do idoso. Eu sempre digo isso para vocês e repito sempre que eu tenho uma oportunidade, que o idoso ele não tem que se acostumar na casa de ninguém. A casa é que tem que ser adaptada para o idoso, né? Então, existem vários pontos aí que a gente pode melhorar nessa questão. Então, identificar portas de banheiro com placas e palavras, né? Nós sabemos que existem muitos idosos que passam por alguns processos de demência, e aí é bem interessante a gente ter esses sinalizadorzinhos para chamar a atenção dele e ver que ali é o local certo. Deixar a luz do banheiro acesa durante a noite se o idoso não se incomodar com barulho, né? Se ele não se incomoda com barulho, eu posso muito bem deixar aí tranquilo a luz do banheiro acesa, porque aí quando ele acordar, ele vai ver que não tá perigoso, não tá escuro o suficiente para ele não poder ir no banheiro, né? Que tem idosos que preferem fazer na cama, porque só a dificuldade de ter que se levantar e ir é muito mais o risco de cair, né? Correr o risco de cair é melhor muitas vezes fazer na cama, então pode acontecer. De preferência, o quarto do idoso ser com suíte, né? Ter seu próprio banheiro. O idoso, ele ter aí o seu próprio banheirinho dentro do seu quarto, porque facilita totalmente a locomoção. E o banheiro adaptado, né? Com as barrinhas, tudo bonitinho, porque aí facilita também para ele ter mais acessibilidade dentro do seu próprio lar. Então, quarto com suíte, com banheiro, para um idoso é essencial. Existem alguns utensílios que a gente pode utilizar, né, para o idoso fazer xixi na cama ou a idosa também, né, sem precisar se levantar. Então, existem vários instrumentos que a gente pode estar utilizando. Aí, como eu falei, assentos sanitários adaptados, não deixar de ofertar água. Eu já presenciei situações onde a cuidadora não quer dar água para o idoso porque diz que faz muito xixi. Gente, isso não existe, certo? O idoso faz muito xixi, mas isso não existe. A gente precisa, né, deixar o idoso hidratado. Nós sabemos que a desidratação tem um efeito terrível na qualidade de vida de um paciente. Então, nós não podemos... o senhor não vai tomar de jeito nenhum água porque o senhor está fazendo muito xixi. Não existe, certo? Então, se o idoso faz xixi, quer levantar para ir no banheiro, a gente tem que ficar fazendo esse movimento, sim, de levantar e levar ele para fazer o xixi. Professora? Oi. Professora, a minha eu tenho que enfiar água nela, porque ela não quer beber, não. Minha filha, tem idosos que já tem essa dificuldade. A minha paciente. Mas ela diz, eu vou beber isso, eu vai lá estudar e pula. Não quero não. Eu digo, vai sim. Beber água sim. Bebe um copo d'água todinho. Mas exatamente. Tem idosos que não gosta. Não gosta. Quando você vai ofertar água, fica reclamando, não quer aceitar, aquela coisa toda. Então, isso acontece com frequência, né? E aí, o idoso já não gosta de tomar água e você já não oferece, já não tá ali sempre com a garrafinha ofertando, aí é que o negócio fica feio. Então, nós precisamos manter sempre esse hábito, sim, do cuidado em estar ofertando a água. Gente, o uso de fralda descartável é um babado só, né? Por quê? Porque nós sabemos que tem idosos que não aceitam de jeito nenhum a fralda. Por mais que eles percebem que estão perdendo urina, né? Que tá passando por esse processo, mas eles não querem aceitar esse momento, né? E é bem complicado. Tem idosos que é tranquilo, de boa, usa sem problema nenhum, né? Mas nós sabemos que tem uns que não tem essa dificuldade e aí vem outra, né? Aquele movimento todo, aquela questão toda aí dos cuidados, né?
Mas, se o idoso aceitar, super tranquilo deixar o idoso com fralda. Fazer a limpeza da região vaginal, vocês aprenderam isso lá em noções de enfermagem, né? Como é que se deve fazer todo esse cuidado, essa higienização com o paciente. Gente, dúvidas sobre a incompresa e enurese? Tranquilo? Faça aí um joinha, Matsu fez, joinha, Regina, ok. Agora vamos falar sobre o próximo conteúdo. Podem participar, viu? Eu tô achando que vocês estão caladinhos e vocês não são caladinhos assim. Eu tô impressionada com Débora, que tá só falando pelo chat, não libera nenhum áudio pra dizer nada. Professora, Oi, Matsu. eu tô com essa carinha de sono porque eu já vendi outro plantão, já tô em outro, viu? Por isso que eu tô meio a groga ainda. Tá Eu tô na certo. expectativa. Cuidado, Márcio, senão quem vai ser cuidado é O você. paciente aqui pode chamar a qualquer hora, por isso que eu fico na expectativa. Atento aqui e atento lá, entendeu? Tá certo, tem problema Pode não. falar que eu tô entendendo aí o assunto. É um olho no peixe e outro no gado, né? Tudo bem. Eu também, professora. De vez em quando eu saio, mas. Eu tô de vez em quando eu escrevendo, saio, né? mas tudo ok. Sim, Débora, você já escrevendo. Mas, Débora, eu sinto falta de ouvir sua voz. Então, vamos interagindo aí. Eu gosto de interagir com Que vocês. isso? Só tá eu e Reginalda. Débora, Só quem tá, pode só falar, quem viu, não, Débora? Não precisa falar. só quem tá interagindo comigo é Reginalda, porque o resto tá tudo calado, né? Pois é. Ei, professora, eu também, viu, professora? Eu tô Hum. falando de vez em quando. Tô ligada, viu, Regina? E você? Tô de olho. Não, professor. Já estudei essa matéria, mas é bom rever de novo, né? Quem? Erione? Já Você- estudei esse módulo, mas é bom estudar. E foi? Você era de outra turma, era? Eu E- estudei esse módulo, mas tá bom rever tudo de novo. Você estudou, você estava em outra turma, foi isso? Ah, você era de outra DDD turma. 04. Ah, sim. Ai, Regina, você era da CD 04 das 8 às 10. Ah, mas você chegou a fazer a prova? No dia da prova, viu, Regina? Ficar perto de tu, viu? Regina, você chegou a fazer a prova? Oi, Que isso, Madison? Tá querendo colar, é? Oi, Débora, não é só eu que está dizendo Diga que você. professora, não. Ô, Débora, não é só eu que tô dizendo que você está caladinha, não, viu? Tá todo mundo percebendo. Até aqui a galera da coordenação, viu? Mandou uma mensagem aqui no chat dizendo que até você está caladinha mesmo hoje. Você não é assim, Sim, ao é Porque só é eu online, que ela gosta de tenho falar que presencial. falar, é nessa turma, é só eu que falo. É porque você é bastante comunicativa, Na querida. presencial você fala. Querida, e você hoje está muito caladinha, por isso que nós estamos estranhando. Por isso. Regina, você chegou a fazer a prova? Eu fiquei curiosa agora. Você chegou pra fazer a prova? Não, né? Sim, Não, tá certo. eu já tava falando. Ah, tá ok. Então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Nós iremos falar agora, né? Trabalhar o capítulo 6. Ela vai fazer. Ela. Professora, Oi. Ela vai o ela vai fazer quê? a prova com a gente, ela fica ajudando a gente. A professora Eita, ajuda a gente a fazer a menina. prova. Por isso que ela quis fazer na turma da. Foi, né? Sei não, viu? Tô de olho, meu filho. Olho no peito, fazer igual a você. Eu tô do olho aqui e outro ali. Mas esse é o último módulozinho de vocês. Aí, Então vocês têm que aproveitar ao máximo, perguntar o quanto vocês tiverem aí dúvidas, porque é o último já. Rapidinho passa, que a pouco vocês estão aí com o certificadozinho na mão, se Deus quiser, e acabou-se, né? E aí a gente tem que aproveitar esses momentos para tirar justamente essas dúvidas mesmo. Gente, Minha então última prova foi um fiasco, pelo amor de Deus. Ave Maria, mas vai dar tudo certo. Gente, Tô Muita devendo só coisa. a prova aí da outro módulo, viu, professora? tem que falar com a Jéssica, viu, do CRA, para não ficar aí atrasando a atividade, ou com a É. Ismênia.
Também tô devendo. Já comuniquei com o Ismênia, já vou marcar só o dia. Pronto. Aí você marca pra refazer aí, pra não ficar com essas pendências. Gente, no aplicativo, quando você... Não sei se alguém teve a curiosidade de mexer no aplicativo, mas no aplicativo ele dá essas informações, viu? Das provas que vocês estão precisando fazer, tudo bonitinho. Regina tá balançando a cabeça, ela já viu, né? Então, eu bom. verifiquei ontem também, saiu, vi lá que tem uma pendência. Pronto, aí é Show bom. de bola, gostei do aplicativo. Pronto, e quando vocês entrarem, vocês vão adorar também, porque é muito prático. A gente vai fazer o teste no final, não esqueçam. Então, deixa eu voltar aqui. Mas é muito prático, vocês vão adorar. Eu adorei. Muito, muito mesmo. Gente, então vamos lá. Desligue aí os microfones, quem tiver com o microfone ligado. Acho que alguém tá falando aqui no chat, deixa eu olhar. Deixa eu ver. Nicásio tá dizendo aqui no chat que quem não tiver acesso é só falar. Então, Severina, Nicásio, Severina, vou até colocar aqui. Severina disse que a senha dela não tá conseguindo entrar. Severina. Aí, Alguém quer Não. E aí, se puder mandar novamente pra ela pra ver se ela consegue, tranquilo. Então, quem disse não? Eu acho que daqui dessa turma só Severina tem Foi eu. Eu acho que é só Severina que não conseguiu. As demais todas até agora já conseguiram. Quem tá online, né? Quem tá em casa eu não sei ainda que não aliás. Professora, Sou eu que tô assim, sem sorte? Oi. eu consegui tudo, tranquilo. Mas quando eu entrei, aparece lá dizendo que não tem nada online. Eu consegui. Não, mas é porque não tem nada online, porque a gente não liberou pra vocês lá ainda. Por isso que tá aparecendo que não tem nada online. Mas você consegue ver tudo. Assim que vocês colocam. Tá. Assim que vocês colocam lá a senha de vocês, aqui o Sebrae manda, ele automaticamente já pede para você fazer uma senha nova com o que vocês quiserem criar para não esquecer, não é? Ó, o Nicás tá falando aí no chat. É verdade, e aparece já o nome, olá. Ainda aparece o nome, quando você consegue, aparece lá, olá, Reginalda, seja bem-vinda. Olha, muito bem. Bem direitinho. Exatamente. Eu falei isso pra ela, no caso, pra ela colocar tudo maiúsculo. Só que ela disse que tentou e não conseguiu, Severina. Eu disse isso pra ela também. Eu falei dei esse feedback pra ela. Porque às vezes a gente, na emoção de escrever Realmente tem que colocar assim a maiúscula mesmo. porque se colocar minúsculo A senha não que vai. eles enviam tem que ser maiúscula. Isso, exatamente. Gente, então vamos voltar aqui. Nós iremos agora para o capítulo 6, né? A página do material de vocês é a 33. E nós iremos falar sobre hiperatividade, TDAH, déficit de atenção e também a hiperatividade. Alguém sabe o que se trata de hiperatividade? Alguém já ouviu falar ou já cuidou, né, de alguém hiperativo? Alguém tem alguma experiência com a relação da questão da hiperatividade ou déficit de atenção? Não. O meu filho, professora, ele é imperativo, ele não para. Seu filho tem quantos anos? Eu digo que ele é imperativo. Tem 6. 6. Mas às vezes é a energia da criança mesmo, né? Às vezes é pela questão da energia que a criança tem e existe... Não, professor, Diga. Ele não para não, professor, ele fica procurando as coisas. Quando eu... Ele fica procurando para fazer alguma coisa. Sei. Ele não para. Quando ele tá que não aguenta mais, é que ele arreia. Eita, menina. Tem gente que fala, mulher, seu filho é muito imperativo. Sei. Pois vamos conhecer um pouco mais sobre a hiperatividade e você vai ver se realmente se encaixa. Um pouco. Se você se encaixa que seu filho é hiperativo ou não. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Gente, a hiperatividade hoje em dia virou quase uma palavra popular,
né? Todas as crianças que têm muita energia, o povo, essa criança é hiperativa. E aí, às vezes, nem é. Só questão porque nós sabemos que criança tem muita energia, né? Mas existe, sim, algumas situações onde a criança, elas são hiperativas e precisa de uma atenção maior. Da mesma forma do TDAH, né? Que é o déficit de atenção. Nós sabemos que existem muitas crianças que têm esse déficit de atenção e sofrem em várias situações, em questões de escola, em convívio com os colegas, familiares, pela questão da criança ter muita energia ou até mesmo ser um pouco desatento, né? Então, isso também pode acontecer. Espera aí que deixa eu liberar aqui para a Arca. Arca, seja bem-vinda. Arca. E aí, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. Então, Tomando café. oi? Tô tomando café agora, professor. Eita, Tô menina. tomando café agora. Você acordou, disse que acordou tarde, né, minha filha? Aí se permitiu, né, acordar mais tarde, muito bem. Gente, nós iremos aprender hoje sobre como identificar um TDAH, uma criança com déficit de atenção e hiperatividade. E também eu trouxe para vocês algumas estratégias de rotina, né? Como é que a gente pode melhorar a rotina dessa criança com TDAH aí, né? E a hiperatividade. Então a gente vai falar bastante sobre essas duas questões. E aí, como eu já perguntei para vocês, né, sobre o que é a hiperatividade. Se vocês já conviveram com alguém hiperativo, né? A Reginalda comentou que o filho dela não para, né? Ele não consegue ficar muito tempo parado. E por incrível que pareça, a hiperatividade ela tem muito a ver com essa questão da inquietação, né? A questão de ter bastante energia para fazer muitas coisas e principalmente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a pessoa hiperativa, ela tem essa tendência, né, essa imagem que eu coloquei para vocês aí fala muita coisa. Se vocês observarem a imagem, a criança, ela tá desenhando, pintando, querendo acertar o alvo, com um pirulito na boca, um celular, uma bola, um patins, com muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente sabe... Até um pé de pato. Até um pé de pato, né, para nadar, cheio de artifícios aí. E aí, vocês olhando para essa criança, vocês olhando para essa imagem, vendo a forma que ele está, vocês acham que ele consegue realmente lidar com todas essas atividades ou não? Na opinião de vocês. Eu acho que não, professora. Eu acho que não. Acha que não? Por quê, Francisca? Professora, Mulher, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que é muita coisa pra ele, mas tem menino que é medonho mesmo, consegue. se ele é imperativo, a criança foi imperativa, não consegue. Oi, Professora, Maricélia. existe adulto imperativo? Existe, vou falar sobre isso também, Pessoas Maricélia. adultas podem ser imperativos? Existe sim. Porque eu me considero uma. Existe, vou dar até exemplos para vocês de pessoas hiperativas, né, que a gente conhece e que a gente convive. Vamos falar assim. Vou continuar aqui e aí qualquer dúvida que vocês forem tendo é só ir falando, certo? Gente, então, essa imagem que eu perguntei a vocês se eles realmente conseguem, eu costumo dizer a vocês que não. Ele não consegue aproveitar nada do que ele está fazendo quando ele está em um momento desse, onde ele tem várias coisas e ao mesmo tempo não faz nada, né? Ele pode estar com vários brinquedos, tentando fazer várias atividades, mas ele não consegue iniciar, manter e concluir aquela atividade. Então, dependendo dessa situação, a criança ela tá numa fase aí não só de evolução, mas também que pode atrapalhar, né? Então, quando a criança ela é muito hiperativa, quando ela tem os níveis de hiperatividade bem elevados, tem a tendência a ter vários problemas em questões de desenvolvimento atrapalhado, né? Déficit por causa nesse desenvolvimento, justamente pela falta de concentração, pelo aumento da atividade, onde ele não consegue concluir nada, mas ele quer fazer tudo. E aí a gente precisa se atentar a alguns detalhes que eu vou falar mais à frente.
Então, a hiperatividade, ele é um estado excessivo de energia, né? Que pode ser motora, que é a questão de ficar correndo, pulando, se movimentando, fazendo isso, aquilo, outro, como também a questão mental. A cabeça da criança, o pensamento da criança é muito acelerado, existe um intenso fluxo de pensamento, né? E aí a criança tudo quer fazer muito rápido, não faz bem feito, às vezes nem finaliza, porque quer já fazer, terminar e fazer outra e começar outra coisa. E isso às vezes pode ser um problema, né? Em questões de atrapalhar toda essa situação. Oi! Professora, então, meu filho é motora, viu? Sim, É motora mesmo. sim. Mas a questão da hiperatividade motor e mental, elas estão juntas, elas não estão separadas, não. Elas estão juntas. Que a hiper vem de atividade, de Até na aumento. escola. Sim. Até na escola ele é assim. Professora, Oi. professora, eu vou Oi. dar uma saída, eu vou ficar sem internet, viu? Por alguns minutos. Não Ok. coloca falta em mim, não, hein? Se eu não voltar a tempo. Valeu, professora. Diga, Reginalda. Até na escola, a diretora fala que ele não para. Não para, não. Sim. Ainda leva os amiguinhos juntos. Ela disse que ele ainda leva os amiguinhos juntos. Ela disse que ele é o chefe. Sim. Gente, existe a questão da Ele é criança, demais, né? a criança danada e existe a criança imperativa. E aí eu vou chegar lá ainda, certo? A hiperatividade também é um sinônimo de aumento e excesso de atividade. Então, de comportamento hipercinético. O hiper vem de muito e cinesia vem de movimento. Então, existe toda uma questão aí, né? Onde a criança, ela vai ter muita vontade de fazer, muita energia, né? Nem só vontade, é muita energia de fazer muita coisa, mas existem situações onde isso pode atrapalhar. E aí, nós precisamos prestar um pouco mais de atenção nesses detalhes, porque a hiperatividade, ela pode trabalhar com níveis, desde um nível um pouco mais leve aos níveis mais moderados. E aí, a gente sabe que os níveis mais leves pode ser tirado no dia, assim, trabalhado com terapias, passar por alguns momentos que a gente consegue tirar de letra. Só que existe níveis de hiperatividade que é tão elevado que o paciente ele vai necessitar até de acompanhamento com o psiquiatra e muitas vezes até de tomar algumas medicações. Então, a gente tem que se atentar muito a essa questão de, será se realmente é hiperativo? Será se realmente isso está atrapalhando a criança? Ou o nível é um pouco menos, ou é um pouco mais? E aí a gente vai falar um pouco mais. A hiperatividade, ela apresenta um alto grau de cronicidade. Aí já responde a pergunta de Maricélia sobre, professora, tem a questão do adulto? Com certeza, né? A hiperatividade, ela acompanha. A criança hiperativa, ela não é hiperativa só na fase da infância, mas ela leva, sim, consigo a cronicidade, né? Uma doença crônica aí que vai levar aí para o resto da vida. Porém, né, existem situações onde a gente consegue ter um controle maior, principalmente quando passa por terapias, por toda aquela questão de um acompanhamento. Então, a criança que é muito bem acompanhada na infância, quando chega na fase adulta, ela consegue ter um controle maior. Porém, não é total, né? Ela consegue ainda ter aí muitos detalhes, muitos momentos de hiperatividade, certo? Cerca de 70% a 80% das crianças com TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, continuam apresentando sintomas no decorrer da sua vida. Então, responde aí totalmente a pergunta de Maricélia. A prevalência de 5% da população infantil, né? Nós sabemos que existe aí uma porcentagem bem interessante na questão da hiperatividade no público infantil. E, por incrível que pareça, muitas vezes a hiperatividade ela é diagnosticada na escola, né? Muitas vezes é diagnosticada na escola, porque em casa as mães podem achar que é normal o comportamento da criança, e quando chega na escola, nós sabemos que quando vai passando de níveis, né, que a criança, principalmente quando chega na alfabetização, que a criança tem que começar a sentar, a observar o que a professora está falando, a ter aquele momento de concentração, a criança com hiperatividade ela não tem.
E aí ela começa a perder um pouco aí pelo meio do caminho por causa disso. Então a professora muitas vezes ela consegue observar e orientar aí, né, aos responsáveis que a criança ela tem que ter um acompanhamento porque ela não se concentra, ela não consegue fazer, por exemplo, acompanhar porque está sempre ali tentando fazer outras coisas que não era para estar naquele momento, né? Muitas atividades que não era para estar naquele momento. E aí, às vezes, é necessário sim um acompanhamento com um psicólogo, certo? É um dos transtornos mentais mais encaminhado para o serviço especializado. Então, professora, meu filho tem muita energia, tem provavelmente hiperatividade, isso, aquilo, outro. Ou a pessoa que eu cuido, a criança que eu cuido tem essas características de ter muito esse comportamento hipercinético, né? Muita energia. O que é que eu faço? Gente, precisa procurar uma ajuda, certo? Sempre que possível, um psicólogo vai trabalhar bastante, vai melhorar muito o comportamento dessa criança. E aí é eles que trabalham com essa questão, vai observar o comportamento e etc, certo? Identificando o TDAH, como é que eu identifico que uma criança é hiperativa? Como é que eu sei, professora, que essa criança ela é hiperativa ou não? Então, nós temos aqui algumas informações que podem ajudar a identificar o TDAH, né? Que o TDAH não é só a hiperatividade, mas também é o déficit de atenção. Déficit de atenção e hiperatividade. Existem crianças que só têm a hiperatividade, existem crianças que só têm o déficit de atenção. E existe criança que tem os dois, os déficits de atenção mais a hiperatividade, certo? E aí nós temos aqui, ó, não presta atenção a detalhes ou comete erros por omissão. Então é aquela criança que é totalmente desatenta, que passa por cima de tudo, que quebra tudo, que tá fazendo uma coisa, mas sabe nem o que é que tá fazendo mais, porque já tá querendo fazer outras, né? Então eles não prestam muita atenção a detalhes e aí comete bastante erro por isso, certo? Tem dificuldade em seguir instruções e finalizar tarefas. Então, por exemplo, a professora disse, olha, vocês vão ter que responder essa atividade. E aí a criança tem uma dificuldade tremenda em concluir a atividade que foi passada, em finalizar. Por quê? Porque a energia é tão elevada que a criança tem vontade de fazer milhões de coisas, só que a gente sabe que quando ela junta milhões de coisas para fazer, ela não vai concluir nenhuma. E isso lhe traz aí alguns prejuízos, certo? Fala excessivamente, então tem essa força de vontade de falar muito, conversa demais, né? Tá sempre se comunicando, tendo assunto para dar e vender, né? Então é uma das características. Distrai-se com facilidade. Então, tá assistindo TV, mas passar um barulhozinho do lado, já tá olhando pro barulho. Atrapalhando sua conversa. Tudo que a senhora tá falando aí é meu filho. Eita! Ele fala que às vezes eu falo, cala a boca, garota. Garoto, professor. Tudo, até a TV. Se ele estiver assistindo, passar o barulho, ele já. Aí do mesmo jeito. se a hiperatividade, no caso, né? Eu não tenho como dizer ele é hiperativo, porque quem dá o diagnóstico aí muitas vezes é o psiquiatra ou até mesmo o psicólogo. Mas se você vê que pelo comportamento dele isso pode estar atrapalhando o desenvolvimento dele, é bom você procurar um psicólogo, uma ajuda, porque muitas vezes não precisa nem de medicação. A própria terapia já vai trabalhar muito bem essa questão aí do comportamento. Ele fala muito, professor, eu viajei a trabalho. Eu tomo conta da senhora, eu cuido de uma senhora, tive que viajar para Paraíba junto com ela. Aí o genro dela pediu para me levar ele, eu levei. Pra quê, professora? Esse menino falava demais dentro do carro que eu não aguentava. Ai, meu Deus. Mas tem, viu? Que acontece. Pois é, professora. Aí sim. Exatamente. Mas você tem que procurar um psicólogo mesmo. É bom, se estiver atrapalhando, tipo, ele não tá tendo rendimento na escola, ele não tá tendo rendimento no aprendizagem dele, aí é bom sim procurar para trabalhar, sabe? Essa questão. Mas se ele tem essa energia toda e consegue tirar notas boas, consegue conviver muito bem com outras crianças e etc., eu acredito que não tem uma necessidade tão específica, não, né? Ele brinca, mas depois ele não quer mais brincar nele. Lá nem ele
quer mais não. Ele tá brincando, aí começar a arengar com os amiguinhos, não quer mais não. Aí tem que ver. Se atrapalhar a vivência dele, aí tem que procurar sim uma ajuda. Porque sempre é muito importante a gente ter esses acompanhamentos, né? Porque aí a gente sabe Pois que é. se a gente cuida de uma criança hoje, que pode ter qualquer, por mais pequeno que seja, como é que eu posso dizer? Algum probleminha em questões da área da psicologia e da psiquiatria, né? Nós sabemos que se não tratar na infância, vai levar para a fase adulta. E aí a gente vai querer um adulto dessa forma, que haja desse jeito, que não tem paciência, que tem muita energia, que é agoniado, que não consegue se concentrar. Então a gente tem que pensar justamente no futuro dessa criança. Por isso que eu sempre aconselho a procurar uma ajuda de outros profissionais. Porque aí a gente vai tratar aquilo e quando chegar na fase do adulto, ele vai ser um cidadão totalmente bem trabalhado, bem controlado, né? Controla suas emoções. Isso não vai atrapalhar ele ser uma pessoa, o que ele almeja ser. Márcio, você queria falar alguma falando coisa? aí, eu juntando uma coisa com a outra. Tá juntando? Até falando aí, eu juntando uma coisa com a outra. Ai, meu Deus. Márcio, quer falar alguma coisa? Eu vi que você liberou o áudio, depois tu fechou. Não? Ok. Não, é porque eu chamou aqui, tipo, voltei bem rapidinho pra aula. Aí ligou o microfone, mas não quero falar não. Sim, tá ok. Então, nós temos aí a questão do distrai-se com facilidade, como eu falei, e está sempre inquieto, né? Aquela criança que ela não senta, por exemplo, tá assistindo televisão, mas é assistindo televisão, olhando para um lado, batendo a mão, batendo o pé, mexendo em outra coisa, mexendo com o cachorro, Então ela tá sempre inquieta, balançando os pés, balançando os braços, mexendo a cabeça. Não consegue se manter totalmente ali, né, naquele estado mais basal, mais tranquilo. É uma característica também. Está sempre mexendo os pés e as mãos, tamborozando os dedos, sempre se levanta quando é para ficar sentado, fica correndo e perambulando para um lado e para o outro, né? Tem dificuldades em participar de brincadeiras calmas. Então, por exemplo, na escola, que fazem aquelas rodinhas para cantar, aquela coisa toda que é todo mundo sentadinho, ou o momento da leitura, e a criança ela não consegue permanecer ali naquele momento. Então, essas atitudes podem atrapalhar essa criança, né? Porque é um momento de aprendizagem, é um momento que ela precisa parar ali para escutar o outro, para dividir, compartilhar, e ele não consegue passar por esse momento. Gente, agora um ponto bem interessante, aí eu já puxo até para a Reginalda, um ponto muito interessante e que a gente precisa se atentar. A criança hiperativa, ela não tem essa atitude porque ela quer. Eu vou fazer isso porque justamente eu quero bagunçar tudo, eu quero agir dessa forma, muitas vezes, a maioria das vezes, perdão, é algo incontrolável. A criança ela não consegue se controlar. Então, por exemplo, na escola, não tem quem aguente aquele aluno, porque o aluno é isso e aquilo outro. Gente, não é porque ele faz aquilo de maldade, principalmente por questões de criança. Ele faz aquilo porque o comportamento, né, toda a questão neurológica, psicológica da criança estimula ele a agir dessa forma. Então a gente precisa ter muita paciência, tanto que existe uma propaganda na TV americana, que eu vi agora recente, que as crianças pedem para as professoras terem paciência, que a atitude delas, né, a forma que elas estão fazendo, não é porque elas querem se amostrar, não é porque elas querem aparecer, não é nada disso. É porque justamente é incontrolável, né? Por isso que é importante ter o acompanhamento de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra, dependendo da situação. Porque, o professor, meu, não fica quieto. Eu cuido do menino, o menino, pra comer, mexendo assim, batendo nos talheres, cantando, conversando, mas pode acreditar que não é uma coisa que ele tá planejando fazer aquilo. É algo involuntário. Acontece porque o corpo dele tá mandando, a fisiologia tá mandando com que isso aconteça, né? Então, a gente precisa ter muita paciência para conviver com essa pessoa, com essa criança. Porque, por mais que ele tente, por exemplo, vai fazer uma atividade, começou, mas não tá conseguindo concluir, porque já quer fazer outra coisa, a gente precisa ter a paciência para educar e dizer, vamos com calma, vamos terminar aqui, e incentivar as crianças a manterem um pouco mais essa tranquilidade e não se estressar, porque o que a gente vê muito, faz porque quer, se comporta desse jeito porque é ruim, né, isso, aquilo, outro, e muitas vezes, Eu vou só
Só ter a dúvida mesmo. Será que identifica uma criança que, pronto, em toda a alimentação, ela só quer o celular, só come se tiver. É falta a identificação dessa, é identificado nesse assunto, ou é a educação mesmo que tem? A educação, porque se a criança, ela é A hábito, educação. é questão de hábito, Matson. Porque, por exemplo, se você acostumou a criança a comer olhando pro É, celular, meu bem, aquilo virou um hábito como se eu estivesse comendo com talher. Como se eu só como com colher, é um hábito quando eu vou mudar pro garfo. Às vezes eu não consigo comer com garfo por causa do que já virou um hábito meu. O seu cérebro já identificou daquela necessidade de fazer aquilo para poder se alimentar. Então, é questão de mau costume. Acostumou a criança a fazer isso. Não é para porque ficar batendo nas né? isso. Existe a forma da gente educar de formas diferentes, mas não tirar a atenção da criança numa coisa para ela poder fazer aquilo. Não é tão viável. Às vezes não é Entendi. uma troca saudável. Eu querer que a criança fique quieta para comer, Porque eu sim, já participei de um paciente assim, sabe? Aí por isso que só pra, sim, caso eu tenha a oportunidade de voltar com a família, eu poder mudar alguma coisa. sim, Mudar sim. ou identificar a família que Não é o correto, né? eu Mas estaria. acontece. Eu falei bastante disso, Matson, na primeira aula sobre saúde da criança, sobre a questão que muitas vezes a gente age de forma tentando acalmar a criança de alguma forma e às vezes a gente não percebe que a gente está criando um hábito para aquela criança fazer aquilo, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo do que eu Pronto, eu falei tiro. como eu dei o exemplo lá do sono, né? Que é totalmente, que é considerado errado estimular a criar hábitos para a criança dormir. Então, por exemplo, a criança ela tem que aprender a se acalentar, a dormir sozinha, a se ninar sozinha, sem ter algo que vai estimular ela a Claro. dormir. Então, por exemplo, tem mãe ou tem cuidadoras que estimula a criança a dormir balançando na rede e cantando. Então, a criança de tanto escutar aquilo vai virar um hábito para ela. Então, para ela só consegue Rotina. dormir exatamente. Aquilo para ela, na cabecinha dela, ela só vai conseguir dormir se tiver alguém balançando e cantando. Sendo que o correto é ensinar a Pronto, eu tiro um criança exemplo também. a dormir sozinha. Sim, diga. Eu tiro, por exemplo, a minha filha também. Pronto, quando ela tá com a mãe, ela só come assistindo. Sim, Comigo eu já faço diferente. Come sem o celular. Aí fica aquele clima chato, né? Ela fica chateadazinha, criancinha, porque ela realmente a rotina isso. dela com a mãe é uma coisa, comigo já é outra. Aí Ma- realmente complica a mente da criança, né? Complica. Aí a gente Matson, vai e é bem. tentando organizar. E isso é bem chato, Matson. Isso é tão chato. Por quê? É horrível. Porque quando É horrível. convive com essas diferenças de criações, na cabeça da criança é uma coisa, na cabeça da criança é outra. Então, porque eu posso com fulano e eu não posso com Exatamente. cicrano, né? E aí vem aquelas comparações, porque você é chato, porque você é chata, né? E aí, por isso que em É. questões de educação de criança, Então, mas ele sempre joga com a mãe pra gente botar, ficar, tipo, principalmente nessa parte que é bem crítico, né? Porque vai pra um canto, um exemplo, né? Vamos pra um restaurante, tem que dar um celular pra criança comer, isso, fica chato, né? fica Aí então, chato. tem que acostumar pra gente. E às vezes a E criança, ela crescer ela que nem, outra ela, hora. isso, às vezes a criança nem saboreia a comida, ela não sabe nem o que ela tá comendo, porque tá tão distraída, Exato. né? Então isso também atrapalha. Aí graças a Deus eu tô conseguindo já muda essa. É tanto que quando ela tá comigo agora, ela nem questiona, Sim, entendeu? Ela almoça direitinho, ela não tem nada. Aí quando sim. termina, eu fui pra pego o celular lá, corri pra bem longe, perto, Pronto. Mas tem que ser conversado entendeu? com os Mas dois na para manter. refeição é sempre. Porque tem que ser conversado com os dois para manter essa rotina saudável, né? Exatamente. Esse equilíbrio, porque a cabeça da criança É, fica é. confusa. Na cabecinha dela não sabe o que é o certo e o que é errado. Porque um diz uma coisa e o outro diz outra. Aí pronto, aí tem uma complicaçãozinha maior. Mas tem que ser conversado. Gente, aí como eu falei pra vocês, né? Existe a questão do medicamento. A medicação, eu como profissional, eu só indico em casos mais extremos. Onde a criança não tá aprendendo, não tá se desenvolvendo de forma nenhuma, alguma, porque é muito hiperativo, né? Ou tem déficit de atenção muito forte. Aí existe a questão do medicamento,
Quem passa, professora? Psicólogo ou psiquiatra, certo? Medicamento sempre é com psiquiatra. Psicólogo é a questão da psicoterapia, questões de terapia comportamental e outros viés aí. Então, existe essa questão do tratamento que pode ser baseado com os dois ou separadamente. Estratégias, né, para vocês, cuidadores, estarem aí trabalhando com essas crianças. Existem várias aí. Reginaldo, você usa alguma estratégia com seu filho para melhorar essa questão da energia dele? Ou você deixa ele bem à vontade? Não, professora, eu boto ele para brincar, ele brinca, às vezes tá vendo TV, tem horas que não tá em outro canto. Aí eu fico só olhando. Sim. Esse menino não para, não, né? Sim. Aí quando eu tô ocupada, ele vem, aí fica mexendo, faz barulho, aí eu fico nervosa. Sim. Eu quero parar de barulho que eu não aguento. É silêncio. Ele é muito barulhento, até na hora de dormir. Às vezes eu tô no celular, ele fica cantando. Aí bate numa coisa, aí pega, aí bate em outra. Eu fico, meu Deus do céu, que é isso? Jesus chega aqui. Entendo. Tô entendendo É como... difícil mesmo. né? Mas, Marciana, quer falar alguma coisa? Mas tem alguma estratégia, professora? Se tiver, me fale, pelo amor de Deus. Tem, vou falar agora, vou falar. Marciana, liberou o áudio e depois bloqueou. Queria falar alguma coisa? Ou não? Não? Então, deixa eu A continuar. Débora tá assistindo a aula, professora? Débora tá presente. Mato, deixa ela quieta que hoje ela tá mais... Ela tá quietinha. Deixa ela quietinha que hoje ela tá mais caladinha. Ela fala mais em sala de aula, professora. Ela fala mais em sala de aula. Tô percebendo isso, é por isso que eu não tô reconhecendo ela agora. Oi, Débora. Eu só escuto a voz dela quando eu tô em aula online. Só escuto a voz dela. Oi, Débora. Débora? Eu não tô conseguindo lhe ouvir. O que é, hein? Gente, que preocupação é essa comigo? Gente, vamos prestar atenção na aula, pelo amor de Deus. Não é possível. Ai, meu Deus. Essa é a Débora, viu? Essa é ela. Eu tô esperando os slides para as fotos. Tá Pronto, certo. ela marcou presença. Marcou. Pode continuar. Essa é a Débora, professora. Olha, Madison, que é o faltante, tá preocupado comigo agora, mas Jesus. Tô sempre online, Débora. Débora, olha a conversa de Matos. Dizer que tá sempre online. É a segunda vez que ele tá ficando online. Segunda. Raramente Madison fica online. Raramente. É Sei não. Raramente. 2 vezes só, minha gente, que ele tá online. Até um milagre isso acontecer. Pronto, a gente tá Pois é. procurando. Olha. Pode continuar, professora. Então vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês algumas estratégias, né? Como vocês, em questões para o cuidado com a criança, com TDAH, como é que a gente pode melhorar a rotina, a convivência, né? Como cuidador, que nós sabemos que nós temos um limite. Vocês, como cuidadores, têm um limite, porque às vezes não consegue passar daquele limite, porque quem vai ultrapassar aquele limite é outros profissionais, né? Então, cada um faz a sua parte. E aí a gente vai falar um pouco de como a gente pode ajudar, contribuir aí para uma rotina melhor dessa criança. Então, dá ordens diretas e claras, né? Quando a criança for fazer uma coisa, explique com clareza e seja direta naquilo. Nada de arrodear muito, de muita conversação, daquele movimento todo, que a criança automaticamente ela já vai se perder naquilo que você está falando. Então, seja clara, seja direta, né? Instruir a criança a não interromper as suas próprias atividades. A criança, ela tá fazendo sua atividade, não interrompa, ou se ela interromper, deixar por isso mesmo. Não.
Começou a pintar, vai pintar. E vai pintar bonito. Porque às vezes a criança quer terminar rápido, né? Não pinta nem bonito, não respeita nem o traço do desenho. É só riscando bem ligeiro. Pronto, terminei, tá aqui. E aí quer terminar rápido, não assim, né? Então a gente precisa trabalhar todos esses pontos, hein? Ó, vamos com calma, pinte respeitando todo o desenho, use as cores. Então é forma da gente trabalhar com essa criança para ela ter concentração naquilo que ela tá fazendo, né? Determinar horários fixos para a atividade do dia a dia e manter uma rotina, gente, rotina. Como eu digo pra vocês, acho que vocês já estão cansadas de ouvir essa palavra, rotina, rotina, rotina. Porque é o que é mais importante para uma criança, né? Nós precisamos ter esse hábito de manter uma rotina saudável. Então, se a criança não tem horário para nada, nem para comer, nem para fazer atividade, nem para tomar banho, para nada, a criança, aí é que ela vai ficar aí perdida, né? Então, nós precisamos manter essa rotina fixa. Então, determinar os horários para fazer uma coisa, para fazer outra. Nunca deixar a criança muito livre, assim, para fazer o que quer, entende a todo momento, né? Lógico que a criança tem um desejo, às vezes tem um momento que ela quer fazer coisas que só ela faz. Porém, não é o dia todo, não é o momento todo, né? Por exemplo, se eu for dar um momento livre para minha criança brincar ou fazer o que ela quiser naquele momento livre, coloque já um horário, ó, de tantas horas você pode fazer, né? A criança quer brincar de bicicleta, mas teria outra atividade para fazer, determine esses horários certos, porque aí na cabecinha dela isso vai ser muito bem trabalhada. Então, se eu trabalho rotina com a criança, isso ela vai levar para a fase adulta e a criança ela vai ter essa rotina presente na vida dela, né? Então, vocês podem até se basear isso na vida de vocês. Quem desde criança trabalhou bem aquela questão da rotina, na fase adulta sabe que consegue viver muito bem com isso. Mas aquela criança que não teve esse acompanhamento sabe que hoje na fase adulta tem essa dificuldade em se concentrar, em fazer suas atividades, em concluir. Por quê? Porque nunca teve algo tão fixo, tão bem trabalhado na cabecinha delas, certo? Ambiente tem que ser organizado. Quanto mais coisa espalhada por um lado para o outro, mais aquilo vai trazer desorganização mental para aquela criança. Então, por exemplo, o quarto da criança tá cheio de coisa espalhada. Não! Vamos colocar cada coisa no seu lugar, cada material no seu lugar, cada brinquedo organizado. Terminou de brincar, ensina a criança, ajuda a criança a manter as coisas nos lugares, né? Isso é uma forma dela também trabalhar o comportamento. Então, quanto mais bagunçado o ambiente, mais bagunçado vai ficar a cabecinha da criança também, certo? Reprimir de maneira apropriada os comportamentos inadequados. Então, fez algo que você considera inadequado para aquele momento, para aquela atitude, a gente precisa saber reprimir. Não é com gritos, não é com pontapés, não é com estresse que a gente vai resolver essas coisas, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a criança às vezes ela tá dando o máximo dela, mas ela não consegue. E aí onde tem que entrar toda a questão da paciência. Elogiar os avanços da criança. A criança, ela tá conseguindo se manter mais equilibrada, mais concentrada. Então, elogie. A criança conseguiu pintar, a professora pintou uma casinha toda coloridazinha, bonitinha, respeitando o traço. Elogie. É coisa simples, é uma pintura, mas isso vai fazer toda a diferença na criança, certo? Então, a criança conseguiu comer todinho o alimento sem estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Parabéns, dá esse feedback para ele perceber que isso é importante, certo? Aí a criança organizou os brinquedos dela. Dá parabéns. Ai, professora, mas é obrigação. Mas isso é uma forma da gente estimular. Quem é que não gosta de ser estimulado quando acontece alguma coisa, né? Que faz alguma coisa legal? Todo mundo gosta. Então, por que não elogiar a criança por esses mínimos detalhes, certo? Estimular a criança com prática de atividade física e fazer novas amizades. Então, é bem importante sempre socializar aquela criança, seja num esporte, seja para brincar com outras crianças. É importante ela ter esse contato, certo? Não é porque a criança é hiperativa que a criança não pode ter amizades. Não, ao contrário. Ela tem que ter, ela precisa de ter para justamente trabalhar aí até a questão de escutar, né? De falar no momento que é preciso,
né? Como é que eu posso dizer? Se impor no momento que é certo e também tá podendo compartilhar ali sua vivência com outras crianças, certo? Tranquilo? Até então? Certo, professora. Ok. Então, deixa eu ir passando aqui. O diagnóstico da hiperatividade, como eu falei para vocês anteriormente também, o diagnóstico pode acontecer antes dos 4 ou 5 anos, raramente é feito, né? Antes, pois o comportamento das crianças nessa idade é muito variável e a atenção não é tão exigida quanto a atenção de uma crianças maiores. Então, a partir dos 6 anos que começa a alfabetização, aí sim a gente consegue visualizar melhor, porque a gente é quando a criança precisa estar mais quieta, ter momentos de aprendizagem que precisa fixar mais atenção. Mesmo assim, algumas crianças desenvolvem o transtorno numa idade bem mais precoce. Então, tem crianças que com 1 ano, 2 anos, a gente já consegue observar alguns traços da hiperatividade, certo? O diagnóstico é fundamentalmente clínico, realizado pelo profissional, de preferência aí um psiquiatra ou um psicólogo. O psicólogo também pode trazer uns feedbacks bem positivos aí para a criança, certo? Atenção! Lembre-se que a criança com TDAH está sempre tentando corresponder às expectativas. Então, se você tá estimulando a criança a prestar mais atenção, a fazer as atividades, a ir para a escola e ter esse comportamento, ela tá tentando, certo? Se vocês estão estimulando ela a fazer isso, às vezes ela tá tentando. Porém, ela se frustra, por quê? Porque não é algo que ela tem total controle, não é. Então, às vezes, ela não consegue, mas pode acreditar que por mais que esteja naquele movimento todo, eles estão tentando ali manter aquela atenção que vocês exigiram dela. Devem sempre lembrar os pais que estes devem ser otimistas, pacientes e persistentes com o filho e não devem desanimar diante dos possíveis obstáculos. Então, tem muitos pais que já, eu não aguento mais, para mim tanto faz, tanto fez, e não é assim que a banda toca, né? Nós sabemos que eles têm que ser persistentes e não desistir, né? Que a criança ela vai sim melhorar, vai sim evoluir. Dúvidas sobre o assunto? Ou tranquilo? Deu para entender? Deu para clarear aí as ideias? E aí, Deu, professor, e como deu? E como deu, né? Sobre a questão pronto, maravilhoso. Sobre a questão da hiperatividade no adulto, né? Eu nunca tive diagnóstico de outro profissional. Mas eu, né, depois de estudar um pouco mais, eu acredito que eu tenho alguns traços de hiperatividade, né? Porque eu não gosto de falar excessivamente. Eu tenho hábitos de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E eu penso muito rápido. Então, por exemplo, às vezes, até minhas palavras saem cortadas, porque a minha fala não acompanha o meu pensamento. Enquanto eu tô falando uma coisa, eu já tô pensando 2 vezes mais na frente. Então, eu tenho algumas características bem presentes da hiperatividade, né? Então, a gente pode levar isso para a fase adulta, né? E aí a gente precisa trabalhar um pouco muito, né? Trabalhar muito essa questão também, né? A gente se policiar, a gente tentar conseguir, porque às vezes, por exemplo, se eu começar a estudar, eu também tenho déficit de atenção. Então, se eu começar a estudar e qualquer coisinha tocar, o telefone, uma luzinha acender, eu já consigo perder toda a minha linha do raciocínio, né? O ambiente tem que estar muito bem organizado, porque se tiver muita informação ao meu lado, isso tira a minha concentração. Então, são coisas um pouco chatas, né, que a gente convive no dia a dia, mas a gente consegue tirar de letra quando a gente foca realmente naquilo. Viu, Maricélia? Para você não se sentir aí sozinha. Professora. Para você não se sentir aí sozinha nesse Professora, mundo. eu tenho um pouquinho também, porque... Eu tenho um pouquinho também, professora, porque eu sou assim. Às vezes eu tô fazendo uma coisa, já quero fazer outra. Aí não faço aquela, já quero fazer a outra. Eu sou bem... Fazendo várias coisas, às vezes nem termina, minha né? atenção. Tira a minha atenção também, algumas coisas. E aí, Reginalda, se você tem essa questão aí, se você considera com essas questões, o seu filho pode ter puxado esses traços de você, certo?
Então, os dois Pois podem ter é. os traços. Porque, como eu falei para vocês, no autismo e na esquizofrenia, a área da psiquiatria tem tudo a ver com a questão da genética. Se tem na família, você pode vir sim a desenvolver. Certo? Pois é, professora. Então, herdou de mim. Né? Maricela, você queria falar alguma coisa? Você liberou o áudio, mas não saiu aqui nada pra mim. Você queria falar alguma coisa? Seu áudio tá bloqueado. Eu também tenho, professora. Também sou assim. Mas eu acho você tão calminha. Não tá saindo. Não, tá saindo, tô lhe ouvindo. Mas eu sou. Eu sou muito imperativa. Eu não consigo. Faço 10 coisas ao mesmo tempo e não consigo terminar. Às vezes eu não consigo terminar. Sim. Isso lhe frustra? Demais. Demais, né? Eu te entendo. Às vezes acontece isso comigo Pronto, também. amanhã é o dia de eu descansar e organizar a casa. Eu não sei auxiliar, porque aí eu nem descanso e nem termino de organizar a casa, porque eu começo e não termino. Aí meu marido vai descansar um pouquinho. Às vezes eles têm que me prender, porque eu não consigo ficar quieta. Sim, sim. Na sua infância, você tinha essa mesma energia ou você percebeu mais agora na vida adulta? Na minha infância eu já tinha, porque quando minha mãe trabalhava, eu tomava de conta da casa. E quando chegasse, a casa tinha que estar impecável. Aí então eu já veio da infância mesmo. Sim, sim. Entendi. Gente, então, no nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre AVC, acidente vascular cerebral, e também doença de Alzheimer. Serão os assuntos da próxima semana. Então, já vão anotando aí, quem quiser já dando uma lida no material, já vai lendo, certo? Deixo aqui a minha frase para vocês, que diz o seguinte: espero dias leves de paz, amor e muita felicidade. E aí, um bom final de semana para vocês, um maravilhoso, né? Nós sabemos que estamos vivendo tempos tão difíceis, tão tensos, mas a gente tem que sempre pensar no melhor, no que amanhã vai melhorar, e assim a gente vai conseguindo manter-se aí vivas, né? Existe um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, que nesse livro, a cada módulo que termina, cada capítulo que termina, perdão, tem uma atividade para fazer, certo? E aí vocês vão fazendo. Hoje é a atividade da página 32 e da página 36 para ser feita. E aí, como a gente tem tempo ainda, vocês respondem e mandam foto da atividade respondida lá pro grupo do WhatsApp de vocês, ok? Alguém com Qual é a dúvida? página, professora? 36? 32 e página 36. Oi. Ingrid, eu posso mandar essa foto amanhã? Por quê, Matson? Porque eu não tô com o livro hoje aqui, entendeu? Mas eu vou mandar a foto pra vocês. Pra quem não tem um livro, eu vou mandar Entendeu? a foto. Pra quem tá sem um livro, eu vou mandar a foto. E aí, vocês respondem, podem responder até pela mensagem do celular. E eu vou estar lá visualizando e comentando. Ok? Pronto, a senhora manda pra mim que aí eu faço. Manda, eu vou mandar lá no Cuidado grupo. que envio, tá? Gente, não saiam daí, porque agora a gente vai entrar lá no aplicativo de vocês pra gente fazer aquele teste. Tá. Certo? Eu acho que já Não, tá Ingrid, vai aqui. entrar Que não. apareceu É só pra falar com os meninos. Tá todo mundo ok com o aplicativo aí? positivo. Ok. Ok. Pronto. Quem ainda não tiver senha ou tiver com algum probleminha, sinaliza pra gente que a partir da próxima semana vai ser por lá, tá certo? A gente fez excepcionalmente hoje por aqui, porque a gente ainda tá com uns probleminhas aí. Tem aluno sem senha, tem aluno sem login ainda. Mas a partir da próxima semana vamos fazer por lá, tá certo? Ok. Vamos fazer o teste agora. Beleza? Então vocês comunicam Ricardo, o CRA, avisam a professora aí que a gente vai organizando. Oi. como eles já estão com o aplicativo, eu vou aproveitar, como o meu F10 está aberto aqui, e eu programei essa aula pro F10, eu vou esperar eles lá para entrar. Pra gente fazer já um testezinho Passa, agora. certo.
É o quê? Pode ir pra lá? Tenta entrar aí. Pode. Gente, já tá. Pode ir pra lá, sair daqui? Pode sim, eu tô aguardando vocês lá. Já tá disponível. Pode sair daqui. Pronto, pois então a professora vai aguardar vocês lá pra gente tentar fazer o teste, certo? Ok, pronto. Pronto, Quem obrigado tiver. aí pela participação, viu, gente? Débora, tudo bem? Como é que tá? Tá bem? Helena, vou ajeitar, amor. Débora? Ela nem me ouviu. É. Tá, Vou pois terminar vamos de pagar falar esse, eu então. vou- Matson, obrigado aí pela participação, que Pois veio tá do bom. plantão também, né? Tava cansado, mas aí ficou pra aula. Graças a Deus, deu tudo certo. Foi, deu tudo certo. Gente, então eu vou encontrar vocês Pois lá tá no. bom, pois lá vai no- pra lá fazer o teste com ele, tá certo? Pronto, eu vou Pode encontrar. sair, professora? Pode. Agora entrem lá no aplicativo do Sebrae, certo? Que eu tô esperando Eu vocês vou ali na lá. casa da menina lá, eu tento entrar. Pronto. Professora, a gente tem que entrar no aplicativo, eu já sou aluno, né? Aí tem ali, quero ser aluno, aí entra por ali. Não, você entra em eu já sou Sibeli, aluno. você vai clicar ali em quero ser aluno e aí tem lá, já sou aluno. Aí só é você colocar o Só seu que eu login, a sua entrei, senha, eu já entra. entrei, mas só pediu só o nome completo e o número de telefone. É porque Então, você. é esse mesmo. Eu acho que já tá conectado já, ele não sai não. Pode entrar lá. Não, Viu? você colocou, peraí, Agora tem que Cássio. ser agora, porque a professora vai iniciar a aula lá agora e você já tem que entrar agora. Assim, Agora, Nicásio, ela colocou como se ela quisesse ser aluna ou ela colocou já sendo aluna? Porque se fosse já sendo aluna, reconhece rapidão. Essa é a minha questão. Com esse detalhe. Vocês estão me ouvindo? Hello? Gente?